Ok, então, boa tarde, bom dia a todos. Hoje vamos ter o prazer aqui de ter Marcelo e Janderson da 6BI sobre este webinar. E podemos começar, eu vou primeiro pedir para Marcelo e Janderson se apresentar, depois eu também me apresento e aí depois começamos o webinar. Fique à vontade. Legal. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Maurício, de estar aqui, de compartilhar, né, nossa vida, né, Janderson? E, enfim, né, experiências que a gente puder sempre contribuir é importante para nós também, né? E sou o Marcelo, tenho 57 anos, moro em Portugal, já moro desde aqui praticamente há 3 anos, mas venho aqui com uma certa frequência, vinha com uma certa frequência a trabalho. Casado, pai de 2 filhos, um ainda mora no Brasil, a outra está morando aqui, está estudando aqui. Sou um dos founders da 6BI, lá desde 2014, que a gente vai contar um pouco a história, né? E eu sou responsável dentro da 6BI pela área comercial e administrativa da empresa. Perfeito. Bom, gente, meu nome é Janderson, tenho 40 anos, sou também casado, como o Marcelo, e um pouco como o Marcelo, né? Já conheço o Marcelo há muitos e muitos anos. Lucas Pelais está aí para poder comprovar isso, né? Na minha relação com o Marcelo, eu já fui cliente da agência dele, depois virei funcionário, depois virei parceiro de negócios, até nos tornarmos sócios. E aí, em 2014, quando a gente criou a 6BI, um pouquinho antes, quando a gente começou a sonhar a 6BI em 2013. Então, basicamente, eu sou responsável pela parte de produto e ajudo também o Marcelo nas demais atribuições aqui em relação a seja comercial aqui nos Estados Unidos também, mas também na própria administração, como sócio, a gente acaba se envolvendo em tudo, né, Marcelo? Marcelo se envolve em produto e tudo mais, mas eu fico mais responsável pela área de produto, pesquisa e desenvolvimento aqui da 6BI, né? Também tenho 2 filhos, ambos ainda 12 e 9 anos, estão aqui com a gente nos Estados Unidos. Estou há 2 anos e meio aqui nos Estados Unidos, desde que a gente começou esse processo de internacionalização, indo Marcelo para Portugal e eu para os Estados Unidos. E, bom, basicamente é isso que eu posso apresentar. Mais curiosidades a gente vai trocando aí durante essa conversa. Obrigado, Maurício e Marcelo. Obrigado a vocês. Rapidamente me apresento. Eu apresento Corangel Atlantic, né? Eu sou Maurício Calcopietro, há 6 anos em Portugal, né, em Lisboa. Eu morei 21 anos no Brasil, ou seja, já me considero um ex-gringo, né? Muitos anos lá. E hoje sou gestor da Corangel Atlantic, que é um fundo de investimento anjo que investe em startups brasileiras que querem internacionalizar o próprio negócio em Portugal, na Europa, né? Europa a partir de Portugal. E a 6BI foi a nossa primeira startup investida em 2019 e por isso que vai ser um prazer compartilhar, né, esta jornada, né, desde a internacionalização até o exit, né, que aconteceu recentemente. Então, para mim é um prazer, né, é uma fim de um ciclo, né, de uma jornada muito boa. E então, para mim vai ser muito bom esta conversa hoje. E vou pedir então, Marcelo, por favor, só para contextualizar, é só apresentar a 6BI e depois começamos o webinar, assim, vou fazer algumas perguntas para vocês. E o público também, vamos deixar os últimos, dependendo, né, 20 minutos, meia hora, para perguntar no final, né, podem perguntar diretamente, ou levantando a mão, ou no chat, como vocês preferirem. Ok? Vai, Marcelo. Tranquilo, então. Bom, como é que nasceu a 6BI, né? A 6BI nasceu de uma história que eu tive com a minha esposa, né? Comecinho, né? Estava trabalhando, tinha uma agência de publicidade, estava em São Paulo, aniversário da esposa em Joinville, fui comprar algumas coisas da marca que ela gosta, através da internet, para entregar em Joinville, pensando que eu ia agradar. Quando eu cheguei em Joinville, eu errei todos os tamanhos, né? Ou comprei maior ou comprei menor, então naquela noite eu dormi no sofá. E aí deu tempo de dormir no sofá, perceber que ali tinha um problema, né? Falei, cara, não consegui acertar nada, né? E quantas pessoas será que erram isso no e-commerce, né? Que é engraçado que quando você vai numa loja de roupa, você tem um provador, você experimenta a roupa, né? E no e-commerce, quando você não tem a presença física
e a possibilidade de experimentar o produto, ou seja, a experiência do e-commerce devia ser maior e melhor, exatamente para tirar essa deficiência da distância, não existia nada, existia uma tabela de medidas que a pessoa tinha que tentar entender para poder comprar. E aí, a partir dessa constatação, pesquisei um pouquinho, convidei o Janderson, né, que ele bem comentou ali em 2013, final de 2013, 2014, enfim, para me ajudar nessa investigação. A gente já se conhecia há algum tempo, como o Janderson já comentou, né, e a gente começou a investigar essa dor e o potencial que existia em resolver essa dor, né. Aí criamos um projeto, submetemos esse projeto para o Senai. Lembra, né, Jade? Para o Senai adorou, ganhamos um prêmio, na época lá, brasileiro de inovação, e a partir desse prêmio, que foi aquele comecinho da SizeBay, ter um capital, uma estrutura para ter um investidor anjo, na verdade, lá no Brasil, bem no comecinho também, para começar os primeiros projetos. Nessa época, a gente teve a participação da Patrícia, da esposa do Jade, né, Jade, que nos ajudou muito, né, em todo o desenvolvimento da primeira versão, da segunda versão, dos primeiros clientes, da estruturação da empresa. Aí, em um certo momento, a Patrícia nos deixou aí para um projeto familiar, para constituir a família aí junto com o Jade, com os filhos, mas foi assim que começou bem o comecinho da SizeBay, ou seja, com uma ideia, assim, resumindo, uma ideia, uma investigação, uma criação de um MVP, né, de uma solução viável, um teste de mercado dessa solução viável, e uma vez que a gente percebeu que realmente tinha um potencial, aí sim realmente o investidor anjo inicial do Brasil ali para a gente alavancar. Maurício, está em mudo, Maurício. Desculpa, parecia um aquário, né? Janderson, me conte como é que foi o crescimento no Brasil. Então, eu acho que o Marcelo comentou muito bem aí, pegando um pouco desses passos. Então, a gente tinha uma ideia e ninguém que acreditava nela, né, Marcelo? Então, muita gente fala, não vai dar certo, não vai funcionar. E uma das coisas que a gente começou a fazer efetivamente foi, a gente fez um projeto que era muito maior do que aquilo que a gente precisava no momento, e durante o processo a gente descobriu que aquilo não funcionava muito bem para todos os clientes, que a gente queria fazer todo um portal, uma coisa super complexa, e aí quando a gente começou a apresentar para os clientes, o cara falou assim, não tem como colocar esse provador dentro do meu site, porque tinha um provador virtual da SizeBay, tinha todo um contexto. E foi aí que a gente fez o nosso primeiro, né, a gente mudou então, né, o projeto, falou, cara, o cliente quer o provador virtual dentro do site dele. E aí a gente começou aí, eu lembro que no começo a gente tinha um produto que funcionava só para adulto, e a primeira venda que a gente fez foi para uma loja infantil. E lembrando um pouco a Patrícia, ela foi lá e vendeu para uma loja infantil. Eu falei, mas a gente não tem produto, então dá-lhe nós lá ficar medindo o produto, fomos numa festa infantil, medir criança, tirar medida de criança para poder fazer o processo. E eu acho que no começo é sempre importante os early adopters, porque o nosso produto no começo não funcionava bem. Obviamente, como todo produto, se ele é perfeito, ele nasceu tarde demais, né? E a gente começou a descobrir, melhorar e arrumar, e esses primeiros early adopters foram os mais importantes. Então, a gente ficou ali 2014 pesquisando, 2015 a gente começou a vender e tudo mais, e no final de 2015 a gente estava ali com os 4, 5 clientes ali inicialmente, os early adopters, e dando insight, a gente arrumando, e a gente começou depois no processo de 2016, a gente conseguiu ter um produto, vamos assim, acabado, né, um produto final, e começamos então o processo de venda. Obviamente, a gente começa com clientes early adopters e clientes pequenos, então, grandes marcas não te dão muita atenção quando você não tem uma base grande de clientes, mas grandes marcas que têm um grande foco em tecnologia e inovação acabam dando espaço para startups como a nossa. Então, em 2016, a gente começou a avançar até a gente conseguir um grande cliente, que no caso foi a Riachuelo. A Riachuelo estava lançando o site deles na época, e quando ele falou, cara, eu quero lançar isso com essa tecnologia. Então, a hora que a gente colocou na Riachuelo e teve o primeiro grande boom de uma grande marca, a gente começou a crescer, obviamente, estruturar melhor. A gente trouxe também para dentro do time o Pedro, que é hoje o nosso diretor no Brasil, que começou também a organizar depois disso, né, a continuidade do processo de vendas, e a partir de 2016, 2017, a gente começou a crescer, ou seja,
levamos um ano para chegar a 10 clientes, mas depois a gente começou rapidamente, no próximo ano fechamos 50, depois foi para 100, e a gente, a hora que chegou lá nos 240 clientes, 250 clientes, a gente começou a pensar, poxa, a gente tem um produto que funciona aqui no Brasil e a gente viu esse problema não é só do Brasil. E aí a gente começou a olhar para fora, mesmo ali dentro, né? A gente estava no Brasil ainda com 200 clientes, mais ou menos, 200 e poucos clientes, e a gente começou então a enxergar a parte internacional como sendo um desafio, né? Eu acho que, Maurício, faz sentido importante mencionar que a gente começou a entender e começou a ver o quanto que o nosso produto gerava valor, porque a gente também coletava muitas informações e vendo o quanto que a gente aumentava vendas, o quanto que a gente conseguia reduzir devoluções, e a gente começou a ter muito mais confiança no nosso produto, implementar ele mais, investir muito mais nele, e obviamente, né, as receitas que eles nos deram permitiram que a gente pudesse ir crescendo cada vez mais, investindo mais em marketing, investindo mais em outras áreas para que ele pudesse crescer. Perfeito. Então, qual foi exatamente, quando vocês decidiram realmente de internacionalizar? Em que momento? Foi este momento? Eu acho que quando a gente começou a SizeBay, né, a gente já tinha lá atrás, né, Marcelo, procurado um nome que pudesse ser usado no mundo inteiro. Então, a gente começa a internacionalizar desde o princípio, quando a gente pensa que a gente pode ter um produto global. Obviamente, a gente não faz uma incursão sobre outros mercados, mas considerando a SizeBay, a gente sempre pensou em algo global, algo que pudesse ser realizável fora do Brasil também, né, pela natureza do produto. Perfeito. Mas um dos pontos que a gente entende e a gente já recebeu esse conselho algumas vezes, e a gente dá esse conselho que, assim, a gente primeiro precisa ganhar no nosso jogo, né, é que nem jogar War. Não dá para a gente, daqui a pouco, vou conquistar todos os países, só que eu ainda não tenho uma base bem solidificada e sólida aqui. Então, a gente começou a pensar em internacionalização quando a gente percebeu que a gente já tinha alcançado uma certa relevância e tamanho no Brasil, a gente já tinha conquistado alguns clientes de relevância e referência aqui no Brasil, nós tínhamos um produto mais maduro, né? E a gente começou a entender essa parte da internacionalização e também participar de muitos eventos, fóruns, né, que falavam sobre internacionalização. Então, o nosso processo de internacionalização também passou pela própria Startout Brasil, que foi um processo do governo, que foi, né, da Apex, para poder levar startups para outros países, mas a gente já tinha tentado, a gente estava tentando assim, tô vendo aqui, e se a gente tentasse vender na Argentina? A gente tentou oferecer o nosso produto em alguns países para checar, mas a gente começou a fazer isso efetivamente quando a gente conseguiu ter uma base de clientes interessante, clientes relevantes, quando a gente conseguiu ter mais confiança no produto e entender que esse produto era escalável globalmente. Sim. Aqui em Portugal foi 2018, né, Marcelo? Tivemos o Web Summit em 2018, né, quando nos conhecemos, né, Maurício? E foi exatamente o primeiro ano que nós participamos do Web Summit com o apoio do Startout Apex, que foi muito importante. Então, a gente aproveitou nossa vinda para cá, né, para apresentar a SizeBay no Web Summit, para testarmos o nosso modelo, né, de produto, de comercialização, escutar um pouco o cliente aqui fora, né, a respeito dessa oferta. Como o Janderson bem comentou, a gente já estava oferecendo um pouquinho, nós colocamos uma pessoa lá dentro da SizeBay, que era um atirador, né, cara, o Daniel, né, que está até hoje com a gente, né, mas ele falou, cara, vamos começar a ligar para os Estados Unidos, ligar para a Europa, ligar para alguns países, vamos ver o que vai acontecer de oferecer a SizeBay, vamos ver o que vai dar. E nós aprendemos, foi uma fase importante para a gente aprender. Mas quando nós viemos para cá, que foi a primeira vez em que nós apresentamos a SizeBay, nós aproveitamos também e fomos conhecer fundos investidores também, porque até então, lá no Brasil, eu acho que é importante para quem tem startup aqui, o que eu vou comentar é o seguinte, a SizeBay começou com um anjo no Brasil, e que no momento que a gente decidiu se internacionalizar, a primeira coisa que a gente fez foi conversar com esse anjo entender que não estava na tese dele internacionalização por diversos aspectos. O que foi que a gente fez? Nós compramos a participação do anjo, demos êxito no anjo de forma super tranquila, de forma super profissional. Mas o que eu estou comentando aqui? Sobre o famoso cap table, ou seja, quando nós viemos para cá, nós tínhamos 100% do cap table e pronto para escutar propostas de fundos em que a gente pudesse, evidentemente, ser diluído, mas numa vantagem muito, muito grande ainda. Por quê? Porque nós recompramos a participação. Então, foram 3 semanas, né, Janderson?
intensas aqui em Portugal, seja do Web Summit, seja de apresentar para fundos, seja para nós conhecermos incubadoras em Portugal, fomos em Lisboa, em Coimbra, em Braga, cara, tem outra cidade que a gente foi também, meu Deus do céu, a gente foi conhecer... Depois de Braga, mas eu não lembro o nome, estou tentando lembrar agora. Cara, a gente foi conhecer um monte de incubadora, né, porque a gente começou a entender aqui como é que funcionava o sistema, o ecossistema de startups, enfim, né, para que a gente pudesse não só conhecer os fundos, mas como é que nós poderíamos fazer aqui a entrada da SizeBay. Perfeito. E me contem, assim, neste processo de internacionalização, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, quais foram, né, os principais desafios? Bom, vamos lá. Desafios foi um monte, né? A primeira coisa que a gente pensou, Maurício, pessoal, foi o seguinte: internacionalizar não é uma coisa que poderia depender só do Marcelo e do Janderson, era uma atividade da empresa como um todo. E por que a gente por que a gente fala isso, né? Porque a empresa inteira tem que estar comprometida com isso. Porque a gente vai deixar de estar presente no Brasil, no dia a dia das tarefas, e vão ter que delegar, confiar na delegação e confiar que essas pessoas entendem a mensagem, né? Para a gente remar junto. Eu comento isso de maneira muito forte, porque normalmente isso não acontece, né? É um projeto dos sócios, né? Um projeto dos funcionários, e aí dá aquela quebrada no ritmo, dá aquele não consigo sair do Brasil e me dedicar ao internacional, né? Então, acho que a primeira coisa que é importante referenciar é isso, né? Desse desafio. O segundo, lembrando que a gente optou por primeiro internacionalizar em Portugal e depois a gente foi para os Estados Unidos, daqui a pouco a gente conta essa história também, que nós estamos nos Estados Unidos, como o Jante comentou, ele está lá, está em Austin, mas foi entender o mercado aqui, a gente tomou na cabeça, em algumas coisas a gente tomou na cabeça. Primeira coisa, né, a gente veio para cá pensando que pelo fato de atender Nike no Brasil, atender Levi's no Brasil, Netshoes pelo volume, ou clientes, enfim, clientes importantes, o jogo aqui já estava ganho pela referência de clientes, né? E a gente se deu mal, né? Porque ter clientes no Brasil ou na Europa é importante, é referência? Não é. Então a gente aprendeu que nós tivemos que contar a nossa história aqui, em Portugal, na Europa, na verdade, né? Da estaca zero, praticamente da estaca zero. E lembrando que a gente veio para cá no final de 2019 para 2020, foi exatamente no começo da Covid. Então a gente teve que contar uma história por Google Meet, que é mais difícil ainda. Então, só que, claro, né, a gente se organizou, a gente teve que repensar a estratégia, tivemos que voltar atrás em algumas coisas, mas uma coisa assim que eu sempre comento com todo mundo, né, é o seguinte: a responsabilidade da gestão de caixa. Então, a gente sabia que a gente tinha um desafio e cada euro que a gente recebeu de aporte, para nós valia muito mais que 1 euro, valia 10 euros, porque a gente sabia que cada euro a gente tinha que suar e ter o retorno, ou seja, a gente não começou queimando caixa para poder atender mercado, a gente foi muito, muito, muito responsável, que eu acho que é a primeira grande observação que a gente queria falar aqui nesse webinar, né, da necessidade de ter responsabilidade financeira no crescimento da empresa. As coisas aqui demoram para acontecer, fazer negócios com relação ao Brasil, o ciclo médio é mais demorado, né, Jande? A gente sofre mais. No Brasil, a gente vende um provador, gente, demora 2 semanas, 3 semanas, está lá, implantando e colocando. Aqui, o ciclo médio são 2 meses. Grandes clientes, às vezes, é 6 meses. A gente já teve cliente grande aqui que foi 1 ano do ciclo, até colocar no ar. Então, isso, além de baixar a nossa ansiedade, né, e haja faixa preta para isso, a gente teve que tomar cuidado na gestão de caixa da empresa, né? Posso fazer pergunta, guys? Maurício, eu posso fazer perguntas? Eu deixaria, Davi, melhor depois. Depois vai ter uma sessão só de perguntas. Depois aí vamos esquece, deixar. cara, não tenho todo esse cérebro disponível também, né? Anota. Ok, então. Não, deixa para depois, só anota só para depois. Perfeito. Tranquilo. Va bene, desculpa, o italiano um casino, va bene, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Ok, vai, Janderson. Agora você, em relação aos Estados Unidos. Eu acho, completando o que o Marcelo falou, mas não apenas nos Estados Unidos, mas tem um ponto que é a questão cultural e de língua. A gente, às vezes, acha que é só a língua, não é.
cultura é português. Portugal fala a mesma língua que o Brasil, mas a cultura é completamente diferente quando a gente está falando de termos de relacionamento, mais valores, é muito diferente. Obviamente, essa parte cultural é um desafio enorme, e não é só de empresas brasileiras que estão indo para fora, mas também de empresas de fora que estão indo no Brasil, né? Então, a gente tem um tipo de relacionamento muito diferente, um relacionamento mais quente, próximo, de conversa, né? E aqui as coisas são bem diferentes. E aí, quando a gente está falando de internacionalização, a gente fala para a Europa, por exemplo, Europa não é um bloco, né? Europa são vários e vários e vários países, cada país com a sua diferença, a sua particularidade, né? Então, assim, a gente também tomou muito na cabeça que a gente queria atingir todo mundo, falar para todo mundo, e daqui a pouco a gente começou a perceber, cara, cada um é de um jeito. Então, reaprender cada mercado. Ou seja, estou na Itália, é uma história que eu tenho que construir na Itália. Estou na França, é uma história. Estou em Portugal, é uma história. Estou nos Estados Unidos, é uma história. Então, acho que esse é um ponto também importante quando a gente está fazendo essa migração. Obviamente, tem todo o desafio nosso também, porque quando a gente está fora, contratando pessoas, a própria cultura, o jeito, a lei, tudo muda, tudo muda. Então, ainda hoje, eu estou aprendendo regras novas aqui nos Estados Unidos, com a contabilidade daqui, o Marcelo com a contabilidade de Portugal. Então, todo dia a gente aprende coisas novas. Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis. E aí o Marcelo falou uma coisa importante sobre gerenciar bem o financeiro, porque, cara, quando você sai do Brasil, são outros custos, outros valores, e a coisa é muito brutal, né? As contratações, especialmente do lado de cá nos Estados Unidos, são coisas extremamente altas, e a gente está ainda gerenciando como fazer isso. Então, como tentar diminuir esse gap, eu acho que é um grande desafio, né? Um gap cultural, principalmente, né? De como vender, de como ser respeitado, de como ser entendido, de como se comunicar direito. Então, às vezes a gente faz um monte de coisa e chega aqui, o cara fala, cara, mas teu site está falando de um jeito que não é muito... Dá para ver que vocês não são daqui. Então, ser e parecer estar. Então, assim, estou nos Estados Unidos, a SizeBay tem uma empresa, tem uma história aqui, mas, assim, a gente precisa, além de estar, parecer com as empresas, os business daqui, assim como a gente tem que customizar a comunicação, customizar a forma de atendimento de cada um dos países. Então, isso realmente é muito isso faz, né, gente? Você lembrou, gente, se você me permitir, você lembrou uma coisa muito importante. Isso faz toda a diferença. Nós temos uma operação na Itália bem relevante. Por quê? Porque nós temos um representante na Itália que é muito bom, né? Percebeu, entendeu a nossa oferta, trabalhamos há quase 3 anos de maneira muito boa, muito produtiva, atendemos Dolce & Gabbana na Itália, Emilio Pucci, começamos agora com Armani também, mas por quê? Porque esse representante nos ajudou muito a entender a cultura local e nos adaptarmos a isso. Estamos fazendo isso em outros países, como Espanha, como Holanda, enfim, como Reino Unido, como o próprio Estados Unidos, ter parceiros locais que nos ajudem. Porque a gente tem uma história engraçada, aconteceu semana passada, a gente conversando com um cliente na Polônia, tudo em inglês, tudo ótimo, tal. Então está indo muito bem, colocamos 3 pessoas da empresa para continuar o processo, as 3 pessoas não falam inglês. Então a gente vai com aquele negócio que todo mundo fala inglês, diretores, gerentes falam inglês porque o cargo exige, né? Mas quando você tem que envolver pessoas de ação, vamos chamar assim, né, de assistência, a barreira da língua, ela é cruel. E aí você ter a pessoa local que ajude isso, a tirar isso, resolve tudo. Sem dúvida, sem dúvida. E uma pergunta, se você pudesse voltar atrás, o que vocês não fariam? Não sei se tem algo... Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. Janderson, tem alguma sugestão aí, cara? Cara, eu acho que eu não contaria tanto o que o Marcelo comentou. Primeiro, eu não contaria tanto com os nossos os sucessos do passado. Isso. As pessoas realmente não consideram isso. Quando a gente está em outro país, é outro jogo. Mesmo marcas iguais. Não, mas é Nike aqui que é a Nike do Brasil. Não tem relacionamento com os caras. E eu acho que um ponto também importante é a questão de focar mais em mercado, sabe? Usar muito mais sniper, especialmente por causa que o nosso investimento é muito mais sniper, ou seja, eu tinha que focar muito mais nos mercados, ou seja, não ampliar, porque a gente vê assim, teve um lead lá, meu Deus, teve um lead lá, tem mercado, então vamos explorar lá. Não, ser muito mais assim, começar mercado por mercado, acho que isso ajudaria bastante. Né? E também tem uma coisa, gente, complementar, né? Aqui a história de introdução da SizeBay em Portugal, a formação da primeira equipe, né?
nós trouxemos brasileiros e não deu certo. Não deu certo. Tem muito brasileiro em Portugal e o conforto de trazer um brasileiro, eu não estou aqui julgando todos, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas se você tem que internacionalizar, então vai lá, já assume que a sua equipe vai ser internacional. Nada contra os brasileiros que estão em Portugal, não é isso. Mas é que às vezes você entra numa zona de conforto que é errada. E aí você tenta ser internacional e você mesmo não está sendo internacional, né? Então essa questão hoje nós não temos aqui na SAISB Portugal nenhum brasileiro. Toda a equipe é fora. Tá? Ok. E quais foram os pontos altos nesta experiência, seja na Europa, seja nos Estados Unidos? Se vocês pensando em algum momento específico, me conte se... Olha, Maurício, assim, aqui na Europa, né, eu acho que a conquista que nós temos no mercado italiano nos orgulha muito, né, porque são clientes que tratam a marca, não é só uma operação de e-commerce, é a marca, né, ou seja, nós entramos em Dolce & Gabbana. Gente, fornecer para Dolce & Gabbana não é fácil, gente, porque a sensibilidade que eles têm com relação ao valor da marca e a exposição da marca, você tem que ser um fornecedor muito bom. Né? Atendemos lá Emílio Pucci, Roberto Cavalli, Armani, como eu comentei agora, na Espanha nós atendemos o grupo Tenda, que é o Woman's Secret e as demais marcas, né? Essas empresas deram para nós condições de realmente olharmos e falar, agora realmente nós somos internacionais. Agora a gente pode falar o seguinte, a gente aceita qualquer desafio. Grupo Otto, na Alemanha, nos passou a Shigo, que é a moda plus size deles. Gente, o Grupo Otto na Alemanha é gigantesco. Entrar no Grupo Otto, você tem que andar de costas, ler de costas, você tem que fazer pirueta, você tem que fazer de tudo para poder atender todos os requisitos, né? De Beerkoff na Holanda, né, Jane? Tudo que você teve que responder lá de compliance para De Beerkoff, que a gente teve que atender. Então, acho que essa é a história bonita da gente realmente hoje nos reconhecermos, né, que realmente nós temos um serviço de classe mundial. Eu acho que isso é muito legal. E isso foi na base da tentativa e erro, de penar, de peitar, né? Esse é o segundo ano em que nós renovamos seguros de responsabilidade civil e cybersecurity, em que a policy foi extremamente tranquila de ser renovada. Por quê? Porque nosso compliance, tudo aquilo que a gente fez, a gente ganhou nota 10 em tudo. Foi, poxa, tá aí, tá tudo renovado, tá tudo cumprido. Né? Então, e nos Estados Unidos, que nossa história é mais recente, né? Já participamos de bids de empresas gigantescas. Não ganhamos. É verdade que não ganhamos. Perdemos para o nosso concorrente americano. Mas, cara, a gente chegou até os 45 do segundo tempo e a gente sentiu ali que a decisão foi ali meio tipo, quero contratar um americano e não um estrangeiro. Então, a gente perdeu, a gente não perdeu por pontos, a gente perdeu ali no final. Isso nos encheu de orgulho. Eu falei, cara, peraí, né? Temos grandes chances nos Estados Unidos, sim, porque nosso serviço é muito bom. Eu acho que esse aprendizado que a gente tem, né, quando a gente internacionaliza, a gente começa a ver os padrões que são requeridos aqui fora, né, seja para o GDPR, né, lembro que a gente começou a internacionalizar antes da LGPD no Brasil, né, então a gente começou a enfrentar aqui uma série de regulamentações, necessidades, especificidades, né, empresas e sistemas muito mais complexos, então a gente teve que amadurecer e crescer muito, porque como o Marcelo falou, tem um serviço de classe mundial. Eu acho que isso enriquece bastante todo o time. E isso é muito legal porque faz com que as pessoas que trabalham para a gente se sintam muito mais importantes, valorizadas, ou seja, tem um ganho muito grande nessa relação. Obviamente, quando a gente está falando de dólar, no começo, quando a gente começa a faturar em dólar e fala assim, nossa, maravilha, agora a gente está faturando em dólar, que legal. Mas depois começa a vir os custos em dólar, como o Marcelo falou. Né? Então, assim, os custos em dólar também são, dólar, euro, né? Também são bem relevantes, né? Então, assim, eu acho que esses momentos de conquista, de você conseguir perceber que você furou a bolha, de que você conseguiu sair, tanto pessoalmente quanto do ponto de vista empresarial, isso são coisas muito bacanas. E isso também abre, obviamente, a visão da SAISB como uma empresa relevante para todo o mercado brasileiro também, ajuda as outras empresas a perceber que é possível. Porque eu e o Marcelo e todo o time, a gente foi internacionalizando com um time muito pequeno.
Um time muito... Então, a gente foi muito guerreiro nesse ponto, né? E isso fez com que outras empresas abrissem os olhos para a gente, porque eu sei que a gente está falando do nosso exit aqui, mas algumas empresas internacionais com as quais a gente concorre vieram conversar com a gente porque a gente chamou a atenção. A gente se tornou, em 2020, eu acredito, ou 2021, a gente se tornou líder mundial em provador virtual. Então, lá pelo SimilarWeb, se você for olhar qual a empresa que tem mais serviços de provador virtual no mundo é a SizeBay. Então, isso nos gerou um reconhecimento global, ser considerado por grandes empresas, como o Marcelo falou. Eu acho que isso também são 2 pontos super altos que a gente pode destacar aqui. Tem até uma história engraçada, né, gente, que um representante nosso que trabalha nos Estados Unidos trabalhou no nosso maior concorrente, né, e ele comentou, cara, vocês foram assunto de reunião de board deles, tá? Porque quem que é essa empresa que está começando a nos incomodar? Isso... Tem os pontos tangíveis que nos enchem de orgulho, né? Vendas, etc e tal, conquistas e tal, e tem aquilo que vai um pouco para a alma, né? Saber que o maior cara, que é um alemão, que é perfeito, que isso, que aquilo, em reunião de board, falou, cara, quem são esses caras chatos que estão começando a nos incomodar? Isso faz bem. Legal. E me contem como foi o processo de venda, né, para a Audaces, que é uma multinacional ítalo-brasileira, né? Fica Sim. em Florianópolis, mas tem já Tem operação na Itália. Tem operação na Itália. Como é que foi? Me contem. Bom, a gente já vinha fazendo um trabalho, Maurício, de aproximação ao mercado, como o Janderson comentou bem, né? Antes de falarmos com a Audaces, 2 concorrentes nossos tentaram conversar com a gente, conversamos, mas não progrediu, né? Chegou até uma certa etapa, né? Tivemos uma empresa holandesa grande, né, aqui na Europa aqui também, né? Mas aí veio a Audaces. Na verdade, o contato da Audaces veio porque eu já conhecia o CEO da Audaces de outros carnavais, um tempo da agência Soluções, né, Lucas? A gente atendeu um tempo a Audaces, então eu já conhecia o CEO. E na nossa tese de saída, né, tinha exatamente empresas de tecnologia têxtil. Nós tínhamos uma das verticais que a gente acreditava que poderia combinar bem, né, foi a vertical têxtil, de tecnologia têxtil. E quando veio essa aproximação, aconteceu aqui em Portugal, quando o CEO estava aqui, batemos um papo, e aí começou a ter antes de falar sobre dinheiro, né, a gente começou a falar sobre cultura. Eu acho que a primeira coisa, né, todo mundo fala, cara, aproximação, vamos falar qual é o múltiplo, qual é isso, qual é aquilo, mas espera aí, vamos ver qual que é a tua tese, né? Então, a gente tinha recebido uma das empresas, né, gente, que namorou com a gente, uma determinada altura, falou, não, nosso objetivo aqui é demitir todo mundo, pega o seu software, coloca aqui dentro e vamos embora, né? Aí a gente percebeu que a gente estava falando com a empresa errada, que não era o nosso sonho isso, né? Não é a nossa realização fazer um exit, ir para casa e terminar, a nossa história terminar ali, né? Ou seja, com a Audaces houve primeiro um alinhamento de cultura, de propósito de cultura, né? Depois que teve essa conversa, eu fui para a Itália, conversei com ele, conversei com a equipe lá, convidei o Janderson, a gente, né, Janderson, conversou com todo mundo, a gente alinhou cultura, olha, parece que faz sentido. Então, vamos começar a etapa agora de ver números, de falar sobre realmente, do faz-me rico, a gente brinca, né? Vamos começar. Falando em período, né? Nós começamos em novembro. Marcelo, só acho que tem um ponto antes. Antes dessa conversa, a gente teve que baixar as armas, né? Porque a Audaces, ela boa lembrança, gente. Ela havia criado um produto que concorria com a SizeBay há uns anos atrás. Então, a gente estava numa batalha muito grande, especialmente no Brasil, onde a gente concorria diretamente, né? Então, assim, eu lembro que as primeiras conversas, quando veio por meio do advisor deles, né, a gente ficou assim, mas o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar? Então, assim, antes desse encontro do Marcelo, que o Marcelo está comentando aí, teve, assim, algumas semanas antes de baixar as armas, e calma aí, a gente vai ter uma conversa, justamente porque é um concorrente, né? A gente fica, mas será? Então, teve, assim, é um crescimento diferente, tipo assim, diferente de uma outra vertical que não concorre com a gente, né? Então, assim, que você já, não, aqui só complementa, né? Então, quando chegou essa, a gente teve todo um tempo de conversar, de entender, de se aproximar, aí até a gente começou a evoluir. Eu acho legal mencionar isso, Marcelo, porque claro. A gente tem que estar preparado para vender, a gente tem que ter 2 coisas que a gente tem que estar preparado para vender a empresa e preparado para vender a empresa para o nosso pior inimigo, vamos dizer assim, que é o nosso concorrente, porque quando a gente está na concorrência, né, a gente está aqui, né, nosso adversário, né,
e foi uma reeducação. Então, a gente teve todo um tempo de adaptação, conversa, entendimento, conhecer as pessoas, porque a gente conhece o adversário, mas aí quando a gente conhece a pessoa, pô, é diferente, né? As histórias, então, assim, teve um tempo muito bacana disso antes da gente conseguir evoluir aí. Voltando ali a escala onde o Marcelo estava, né? Marcelo, pode voltar. Não, bem, muito bem lembrado, gente. Passamos, assim, com relação a período, né? O processo correu de novembro, né? De novembro do ano passado, de 2023, né? Com conclusão da operação em 30 de junho de 2024. Então, gente, demorou 8 meses. Pode pensar que foi rápido, mas não foi rápido não, tá, gente? Esses 8 meses demoraram muito para passar, porque aquilo que a gente tinha colocado em cronograma, inclusive a Audaces tinha colocado, era para fazer em bem menos tempo. O que que nós sofremos, vamos chamar assim, né? O fato da Audaces não ter a experiência de aquisição de empresa. Isso pesou. E nós também não temos experiência de venda, né? Ou seja, casou a fome com a vontade de comer, com a falta de experiência. Mas tivemos bons advogados, ou seja, chegamos a um certo momento em que foi importante alinhar com os advogados que não era um processo de inimigo, mas era um processo de construção. Por isso que eu volto atrás ali para falar o seguinte, cara, primeiro a gente tem que ver se os nossos princípios, se aquilo que a gente está pensando em fazer faz sentido, se a nossa posição faz sentido, porque se não fizer, gente, o M&A vai ser uma guerra, né? E a gente não quer guerra, né? A gente não quer isso. A gente prefere não fazer negócio então do que ter guerra. Então esse tempo inteiro foi mais gasto para os dois lados aprenderem a fazer negócio do que briga propriamente dita ou desentendimento a respeito da operação, tá? Mas uma coisa que a gente também aprendeu, né? Gente, do primeiro dia que você tem a startup, né, você tem que ter o seu negócio muito bem organizadinho. Por quê? Para passar pela fase de due, nada como você passar por uma fase de due tranquila. Graças a Deus, a gente passou por uma fase tranquila. Sempre a due sempre vai indicar alguma coisa, né? Senão... Due diligence, Marcelo. A due diligence, obrigado, Maurício. A due diligence, se a due diligence apontar nenhum problema, é porque tem alguma coisa errada, porque o cara é pago para poder achar alguma coisa, e se ele não acha, ele vai querer dizer alguma coisa que, apesar de você não concordar, você fala, tá, cara, eu finjo que acredito e você finge que tal, então vamos em frente, né? E aí foi muito importante também esse discernimento da Audaces. A Audaces entender que o trabalho de due foi feito, que tinha algumas observações, algumas notas, algumas coisas, mas nada daquilo impedia a realização do negócio, né? Eu acho que isso, ou seja, ter sempre empresa organizadinha, gente, porque a qualquer momento você pode fazer um bom negócio, né? É fundamental. Eu acho que um ponto importante nesse sentido, Marcelo, é assim, você ter advisors, você ter pessoas que possam te ajudar nesse processo, porque como empreendedor, especialmente quem está sendo adquirido, né? Você está vendendo a sua empresa, mas está perdendo a sua própria, uma parte da sua identidade também com ela, né? Então, assim, o Janderson, o cara da Série B, você começa a ver assim, poxa, eu estou perdendo um pouco disso. Então, tem todo um processo emocionalmente, né, Marcelo? A gente é uma montanha-russa de emoções. Ai, meu Deus, o cara do diligence pediu tal coisa. Ai, não sei o quê. E daqui a pouco, assim, agora vai ter reunião de due diligence, agora vai ter uma reunião de negociação. E nem sempre é flores. Às vezes a gente entra numa negociação e o cara fala assim, eu quero isso aqui, ó, isso aqui não tá claro para mim, eu quero mudar. Não, mas isso aqui eu não abro mão. Então, assim, existem momentos de bastante tensão no processo, mas o fato de você ter esse tipo de conversa antes, ou seja, o Marcelo comentou os 8 meses ali, foi quando a gente assinou o contrato e começou o contrato para poder fazer todos os processos. Existia um período antes onde que a gente foi se conhecendo, então, assim, a gente foi reconhecendo no outro, não, o cara é boa gente, tal, então a gente tem todo esse processo. Mas durante o processo realmente tem muito desses nervosismos, altos e baixos, assinatura, vai, não vai, o advogado não concorda, e às vezes, tipo assim, a gente chegou num ponto que a gente acaba não fechando 100%, então a gente tem que esperar um pouco, espera uma semana para pensar de novo. Então é um momento de muitos movimentos e a gente tinha o tempos e movimentos, que era o que o nosso advisor sempre falava, né? O Ricardo Norman, que nos auxiliou nesse parte, cara, tempos e movimentos, agora espera, agora anda. Então é um momento de muita tensão, muita expectativa, né?
até a coisa acontecer. Nós estamos agora em fase de earn-out, né? Só para contextualizar, estamos em fase de earn-out, é o quarto mês trabalhando juntos, né? Eu diria que tem 80% de acerto e 20% de erros ainda. Natural, o caminhão de melancia ainda está andando e as melancias estão se encaixando ainda, né? Mas por causa daquela primeira etapa que eu falei para vocês ali de alinhamento de princípios, de valores, de objetivos, né? Essa etapa agora, depois da assinatura, enfim, da aquisição, ela está sendo muito boa. Por quê? Porque a gente fez um trabalho preparatório antes, né? Legal, ótimo. E para finalizar, uma pergunta é mais assim: que conselhos vocês dariam para empreendedores, né, como vocês que querem internacionalizar? Olha, Maurício, tem vários aí, mas vamos lá. Daquilo que a gente já falou, não quero ser repetitivo aqui, mas algumas coisas que a gente não falou. Primeira coisa, né? Quando nós escolhemos a Corangels, eu já comentei que nós demos êxito no investidor anjo brasileiro, né? Voltamos no nosso cap table. E quando nós escolhemos a Corangels, nós tivemos 3, 4 ofertas aqui em Portugal. Mas o que fez a gente escolher a Corangels, né? A gente sabia que estávamos entrando no mercado desconhecido, mas que também a gente teria que explicar para o investidor o mercado desconhecido que é o Brasil. Então, alguns fundos aqui que nós fomos aprovados, o cara falou, olha, vai ser nossa primeira startup no Brasil, como se fosse um grande fator positivo. Para nós foi um fator negativo. Eu falei, cara, será que eu vou ter que explicar o que é o Simples? Será que eu vou ter que gastar meu tempo para explicar o sistema tributário brasileiro e as coisas que nós temos que fazer no Brasil? Ou seja, qual vai ser o esforço para começar a operar, né? E quando a Corangels apresentou que a tese é exatamente trazer empresas brasileiras, mas que conhecem o Brasil, são empresários, são investidores brasileiros, a gente identificou ali que a gente teria uma oportunidade de trabalhar aqui fora, no mercado aqui fora, mas com pessoas que já sabem da realidade brasileira. E isso fez toda a diferença, por quê? Porque nós fizemos o aporte, fizemos o contrato, fizemos o acompanhamento, né, Maurício, mensal de resultados, numa tranquilidade muito grande. Por quê? Porque a gente sabia que o outro lado entendia da dificuldade e da complexidade brasileira. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu apoio também, acho, do Arcanjo, né? Acho que é um ponto importante. Era a segunda coisa que eu ia comentar. Desculpa. Não, imagina. Nós tivemos a participação do Joaquim, né? Nosso arcanjo querido, né, Jande? Um baita de um profissional, um investidor do fundo, um cara fantástico que não só falava, cara, vocês estão fazendo coisa certa, mas também puxava nossas orelhas quando a coisa não estava certa, mas sempre no sentido de contribuir, nunca no sentido de cobrar, né? Não era um banco que estava do outro lado cobrando se os juros ia ser creditado na conta, se o valor estava... Era um cara que estava ali do lado. Isso era o perfil da Corangels Atlântica como um todo, né? Mas sendo mais direto no Arcanjo, que esse profissional, esse investidor que estava acompanhando a gente mensalmente, ele sempre teve esse papel de contribuir, nunca de cobrar, de contribuir. Legal, ótimo. Eu complementaria só, eu já comentei um pouco, mas ganhe o jogo local. Acho que primeiro, antes de você internacionalizar, você tem que estabelecer o produto no mercado, tá? Até porque ele que vai garantir, muitas vezes, a retaguarda que você precisa para você avançar, né? Lembra do joguinho do War? Eu acho que o importante é fazer soft landing, né? Então, assim, ao invés de você ir com tudo, eu acho que, às vezes, você fazer um soft landing, eu vou fazer primeiro um teste menor aqui para ver como é que está esse mercado, aquele outro mercado. Acho que, às vezes, ajuda você a sentir melhor o chão, sentir melhor onde você pode investir mais ou menos, para até ajudar a definir quais seriam os seus focos, né? Definir efetivamente focos, assim, não fala assim, vou internacionalizar a empresa, vou internacionalizar para onde? Aonde eu vou começar? Aonde eu vou focar meus esforços, né? Desenvolver parceiros locais, eu acho que isso, a gente se mostrou muito bacana, e as parcerias te ajudam bastante também, ao invés de você contratar todo um time, às vezes você faz uma parceria, um ganha-ganha legal com um cara, um share revenue com um cara, e esse cara é do mercado, é local, já tem pessoas, clientes, isso facilita muito, 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 muito. E eu acho que fazer parceria também com agentes de inovação local, acho que são super importantes, como a gente teve aqui com a própria Corangels, né? Como o Marcelo já bastante destacou, porque te ajuda muito a entender como é que funciona. Assim, é maluquice quando você vai para um novo mercado, assim, tem coisa que para ti não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Um exemplo meu aqui, eu fiquei
assim, 2, 3 semanas discutindo com o meu contador aqui nos Estados Unidos, que eu não precisaria fazer não precisaria mandar para o governo uma nota fiscal, registrar nem nada, e só uma invoice funcionaria. Para mim não pode, não é assim. Ou quando eu fui fazer a declaração da saída de livre, eu falei, cara, mas onde é que eu coloco isso? Não, isso aqui não é importante. Não. Mas como não? No Brasil isso aqui é essencial, entendeu? Então, essas conversas, mentorias, sabe, tá no local, acho que é muito legal. E a última, assim, após um pequeno soft landing, eu acho que, assim, o empreendedor, e aquilo que eu e o Marcelo fizemos em 2022, foi o seguinte, os empreendedores têm que estar no local onde eles estão internacionalizando. Você precisa estar com a presença lá, você tem que ir lá, ou passar muito tempo lá, ou ter regularmente tempo lá, porque não dá para internacionalizar de casa, assim, sabe? Você precisa se dedicar ao tempo. Mesmo na pandemia, gente, eu saía do Brasil, lá pegava um avião da TAP com 10 pessoas dentro do avião, mas eu vinha para cá. Eu tinha que ficar 2 meses aqui, ficava 2 meses aqui, voltava. Mesmo na pandemia, era importante estar aqui, né? E aí, no fim da pandemia, vim direto para cá, assim como o Janderson também foi para Austin, ou seja, a gente conseguiu. A pandemia nos atrapalhou bastante o nosso plano, né? Atrasou, mas também trouxe coisas positivas no sentido da gente ficar também mais experiente, né? Sim. Perfeito, muito bom esta jornada de vocês. Acho que é muito útil, né, para que escuta isso, e nada melhor de que já passou por isso, né? As dicas que vocês deram, muito valiosas. E eu abriria agora temos mais 11 minutos, abriria para perguntas, né? E tem o David. David, agora é a sua vez. Não sei se você já foi respondida a sua pergunta ou não. Foi. Uma acima tinha outra também, então, acho que chegou depois, então posso perguntar. Primeiro, eu quero agradecer a vocês. É fantástico essa troca. Me apresento rapidamente, não quero falar de mim, mas só para que você entenda quem sou eu também. Talvez o Maurício não tive a oportunidade de explicar, né? Eu conheci Maurício no Brasil. Eu investi numa empresa em Curitiba chamada PDV Mundo. Então eu fiz já como italiano, já investi nessa empresa em 2012, faz 13 anos agora, né? 12 anos agora. Então, quando conheci Maurício, o trabalho que ele fazia lá, já fora da Ferrero, eu achei essa pessoa muito interessante, inteligente, muito legal como pessoa. Então, falei, vou acompanhar esse cara na minha vida, quero uma pessoa dessa na minha vida, ele vai agregar um valor, não só negócio, mas pessoal. Então, ele foi depois, ele entrou dentro da Core Angels, várias vezes me convidou a entrar. Eu falei, Maurício, não sou pronto ainda, tenho bastante dinheiro ainda envolvido, infelizmente, nessa empresa de Curitiba que não me está dando o dinheiro que eu queria até agora. Mas o que me interessava de escutar é a experiência de vocês como brasileiro, porque chegaram em Portugal, ok, entendi, beleza. Eu acho também tem essa parte de language, right? Ou seja, você chega num país que você fala, tá lá, é culturalmente muito mais tranquilo. Não vai chegar uma empresa brasileira tipo em Amsterdã ou em Berlim. É possível, claro, mas além da língua, até a cultura é um pouco mais complexo. Esse link que tem entre Portugal e Brasil é fantástico. Como porta de entrada europeia, acho que o Portugal é maravilhoso. Então, eu queria entender como é que vocês funcionaram. Parabéns pelo que aconteceu, para todos vocês, a Core Angels que acreditou em vocês. Olha, para mim isso é muito motivador, me dá uma energia fantástica que nós precisamos todos. Empresários precisamos ter exemplos bons que te dá força, né? Te dá esperança, te dá, sei lá, cara, precisa de tudo isso. Desculpa, perfeito. Também estou em uma feira, estou trabalhando, então não consegui me livrar para poder ter mais tempo para vocês, mas estou em uma feira. Tá ótimo. Davi, assim. Obrigado pelas palavras, né? E obrigado também por referenciar o Maurício, porque uma das coisas que fez a gente decidir sobre os fundos lá que a gente vinha para cá, né, para Portugal, a relação com o Maurício, né, e aquilo que ele representa no fundo é muito importante, né? Eu vejo o seguinte, que um fundo ele tem que ser um parceiro seu, né, para o crescimento da empresa, não um inimigo ou não um crítico, não um auditor. E a gente teve sempre na Core Angels exatamente isso, sempre um parceiro, sempre pessoas e profissionais que estavam juntos para nos ajudar. É claro, criticar
faz parte a crítica, mas a crítica construtiva, né? A crítica de querer ajudar, a crítica de querer construir. E isso a gente encontrou sempre na relação com a Corendus, sempre. Quero só fazer a pergunta, guys, porque depois vou fazer rápido. Então, a empresa de você, porque eu entendi, já o Maurício tinha falado da empresa de você já várias vezes comigo, mas você entrou nessa empresa ítalo-brasileira, você aumentou o portfólio deles, ou eles compraram já cliente? O que você levou, o que você trouxe, perdão? O que você trouxe de valor agregado para a empresa que comprou você, que fez que a empresa falou, vou comprar esses guys? Boa, excelente pergunta. O provador virtual, Davi, para a Audaces, que é uma empresa de tecnologia têxtil, muito da porta para dentro da indústria têxtil, né? Seja com equipamentos que eles fazem de corte, enfim, etc., seja como também softwares de modelagem, de planejamento de produção, é sempre da porta para dentro. E essas empresas de tecnologia têxtil, elas estão olhando o mercado que, para crescer nesse mercado, elas precisam estender a tecnologia delas para a porta de fora das indústrias têxteis. Então, a estratégia da Audaces foi, poxa, deixa eu adquirir a SizeBay, como o Janderson comentou bem, eles desenvolveram um provador virtual, testaram, fizeram MVP, viram que tinha um potencial, viram aquilo que é possível e decidiram o seguinte, olha, é mais fácil, é mais rápido a gente adquirir a SizeBay, ter essa carteira de clientes imensa para que a gente possa aprender mais rápido a oferecer software, a oferecer serviço para a porta para fora da indústria têxtil. Os nossos clientes é mais uma complementação de portfólio do que um conjunto união, vamos chamar assim, né? Porque os profissionais, o mercado... É um novo mercado, mais riqueza. Exato. Mais riqueza. Exato. Por exemplo, nós tivemos uma reunião com a Dolce & Gabbana, em que a gente foi falar sobre provador, e a Audaces participou da reunião, e a Audaces falou, olha, a gente tem equipamento, temos software, tal, a Dolce & Gabbana, poxa, deixa eu conhecer então, vocês estão aqui na Itália? Estamos, poxa, então eu quero conhecer aquilo que vocês têm de tecnologia têxtil. Então está tendo muita complementariedade, não está tendo, apesar deles terem desenvolvido o provador deles, mas era muito inicial, né, Janderson? Eles tiveram poucos clientes. Eu acho que é um ponto importante entender que existe eles mesmos estavam trabalhando num projeto do Audaces 360, do qual a gente está fazendo parte agora, que é justamente fazer todo esse processo, desde o processo criativo até o processo de venda e todo o feedback de retorno. Então, a SizeBay encaixa dentro de um desses módulos, vindo substituir algo que eles já estavam fazendo, e você cria uma conexão, né? Como é que eu chego na ponta de venda, né? Como é que eu chego no e-commerce? Aquilo que eu criei lá atrás, como é que eu chego lá nas informações? Então, eu acho que esse é um grande ponto e esse é um grande desafio para nós nesse processo de earn-out, que além de crescer como ferramenta, como clientes, obviamente, que é esperado da nossa tecnologia, mas também como integrar as tecnologias e como obter informações que possam ser úteis gerando valor para toda a cadeia produtiva fashion, da qual eles estão aí hoje, nós estamos, vamos dizer assim, a gente já está integrado, né? Nós estamos aí trabalhando em conjunto. Muito obrigado, guys, para vocês. Imagina. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Davi, Marcelo. É recíproco. Opa. Certeza. Eu vi que entrou o Joaquim, né? Nós falamos do diabo. Olha o Joaquim aí. Nós falamos do arcanjo. E apareceu Não sei se o Joaquim está ouvindo, mas de qualquer maneira já... perfeito, o Joaquim. Falamos de você também, do apoio, do grande apoio que você deu para a SizeBay e tudo, com o papel do arcanjo e tudo. Que bom que, melhor tarde que nunca, você conseguiu aparecer antes do final. Tá aí a prova. Tentei prestigiar meus amigos Marcelão e Janderson, Maurício, mas eu descobri muito em cima da hora e corri para entrar, consegui chegar aqui. Que bom, pessoal. Não, imagina. E não sei se temos mais 4 minutos, se tiver algumas... Vai, desculpa, Marcelo. Não, eu só ia comentar, nosso professor. Não é, Joaquim? Nosso professor. De nada, grandes amigos. Talvez, se não tiver pergunta, uma coisa que colocou David é por que, por exemplo, assim, Portugal, obviamente, por uma questão de facilidade de língua, quais outros fatores assim, que vocês acharam interessante começar por Portugal? Não foi exatamente a facilidade da língua,
tá? Não é exatamente, porque às vezes fala-se isso, mas é como o Jansen comentou, a cultura aqui é diferente, a língua é diferente. Então, é claro, o Portugal, pela identidade cultural, é legal. É menos risco. Tem razão, como o Davi comentou. Portugal faz sentido, né? Mas não pode ser só isso, por quê? Porque a economia de Portugal é muito pequena. Então, ela tem que fazer mais sentido do que ser Portugal. Por que nós viemos para cá também, né? O mercado, o Janderson comentou bem, se a gente fosse para os Estados Unidos no começo, gente, o tiro nos Estados Unidos é muito forte. Né? Errar lá custa caro, e às vezes custa a vida. Então a gente falou o seguinte, cara, a gente não está preparado ainda para Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escolinha do professor Raimundo, vamos para Portugal, vamos aprender em Portugal, vamos ter... Obrigado, Lucas. Valeu! Vamos aprender em Portugal, vamos aprender... É um mercado tão exigente quanto, porque a gente não vai vender só para Portugal, a gente vai vender para Espanha, para Itália, etc. Né? E verdadeiramente a gente vai internacionalizar, por quê? Porque a gente não vai tratar somente de um país. Vamos tratar de vários países. Se você vai para os Estados Unidos, você vai tratar da economia do americano, que é imensa, é o tamanho da Europa, tem todo o seu valor, é verdade, tá? Só que é um risco tremendo. Então a gente aprendeu na Europa e agora nós estamos levando esse modelo com esses ensinamentos, seja as coisas certas, seja as coisas erradas, para os Estados Unidos, né, gente? Exatamente. Perfeito. Eu não sei se tem mais uma pergunta. Eu não. Não foi a água do mar de Portugal que levou a gente aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não dá. Se é por isso tem muito português em Luxemburgo também. Vendo Luxemburgo, aí você vai ter muito português também. Sim, é verdade. É verdade. É verdade. Uma população fantástica, trabalhadora, honesta. Cara, eu adoro esses portugueses, cara. Sim. São muito perto. O italiano é muito, sei lá, povo grande povo. Sim. Uma coisa que me surpreendeu positivamente em Portugal é o conhecimento da língua, do inglês, né? Isso. Não só do inglês, mas principalmente do inglês. Isso realmente é diferente que na Espanha, na Itália, na França. Isso realmente. E Marcelo, isso é uma coisa que foi difícil para a equipe de vocês fazerem negócio em Portugal e Europa, claro, mas tendo a língua como o inglês, porque o negócio em Portugal se faz em inglês, né? Exato. E como é que foi isso para o teu time? Porque você domina a língua, mas como é que foi para o teu time, para suporte, para tudo? Porque acaba sendo o inglês a prioridade, né? Então, Joaquim, boa pergunta. Nós tivemos que fazer com que as pessoas ali aprendessem inglês, alguns já com conhecimento médio, já avançado, né? Começamos a nos preocupar em contratar no Brasil profissionais que já tinham domínio ou já tinham uma fluência em inglês melhor, né? Então, mudamos algumas pessoas no Brasil, ou crescemos no Brasil já prestando atenção no idioma inglês. Aqui, Joaquim, nós tivemos que trocar a equipe, né? Não trocamos 100% da equipe, mas nós tivemos profissionais brasileiros no comecinho, que não estão mais com a gente, não eram pessoas ruins, né? Não eram profissionais, pessoas ruins, mas eram pessoas que não estavam ainda engajadas a trabalhar o mercado internacional, ou seja, nós tivemos que voltar e recontratar profissionais realmente daqui de Portugal, que fala inglês, enfim, que tem uma vivência internacional. Ou seja, tivemos que pegar o Brasil, ativar o Brasil pelo inglês e tivemos que mudar a equipe comercial aqui para também vestir isso, né? Obrigado, Davi. Boa, muito bom. Tchau, guys. Muito obrigado para vocês todos. Tchau, Mauria. Presto. Tchau. Tchau. Ok, então, acho que finalizamos. Tem uma mão levantada aqui, ó. Desculpa, vai, Fernando. Fala, pessoal, não sei se tem tempo aí para mais uma pergunta, já passamos um minutinho aí. Pode. Primeiro, parabéns pela trajetória, bem legal a história de vocês aí, saber que o pessoal da Core esteve envolvido também me deixa muito feliz. Né, o Maurício é um cara que acompanha há muito tempo, ajudou a gente muito também aqui na Deploy, e fico feliz aí do fundo dele também estar crescendo, da Atlantic está aí realizando também e indo para novos investimentos. Bom, minha pergunta é, até puxando um gancho do que o Janderson falou, né? Como é que foi, e até um pouco mais no detalhe, Janderson, essa questão de você começar a abrir teus números, abrir alguns resultados para o concorrente, como você falou, né? Você está abrindo ali o segredo para o inimigo.
Certo. E a gente aqui na Deploy também está nessa trajetória, né, começando a se aproximar de alguns players ali. E como é que fica isso? Vocês chegaram a assinar NDA antes de abrir número? Como é que foi isso até o momento que vocês se sentiram mais confortáveis de seguir abrindo aí segredos de vocês? Teve alguns processos, tá? Primeiro, obviamente, a gente tem no começo um NDA, mas a gente vai muito com cuidado. Então, assim, sempre quando eles estão te pedindo alguma informação, precisa saber por que eles precisam daquela informação. Isso ajuda bastante a desmistificar. Então, quando o cara fala, quero saber quantos clientes tu tem, tá, mas por que você precisa disso? Então, acho que essa conversa é bem interessante, tá? Obviamente, a gente sempre lidou com números muito mais gerais, até a assinatura. A gente teve vários processos. Teve um NDA, que a gente definiu que a gente estaria compartilhando algumas informações, mas informações mais gerais. Agora, os números mesmo, quando eles começaram a ter acesso, foi só depois que a gente assinou o term sheet daí, né? Que foi, tipo, a gente avançou na hora que a gente assinou, mas para assinar ele, o que a gente definiu? A gente definiu algumas regras. Então, por exemplo, qual era a nossa preocupação? E também entender, assim, qual a tua preocupação, porque números o mercado tem, perguntar quantos clientes tem, mas o que nos preocupava? Pô, ele vai ter acesso a quem são os nossos clientes, qual é o faturamento dos nossos clientes, então, assim, o que ele pode fazer com essa informação? Então, a gente trabalhou junto com o time de legal e discutindo com eles, obviamente, tipo assim, a cada nível de informação que eles pediam e de cada cliente tinha uma consequência contratual, ou seja, cara, a gente tinha que proteger os nossos clientes. Então, assim, poxa, se você pegar a informação detalhada do cliente A, esse cliente A ele vai entrar numa bacia em que você não pode, nos próximos X tempos, entrar em contato com ele, senão você vai ter tal coisa ou tal regra. Meus funcionários, então, assim, por exemplo, os clientes, os funcionários e a tecnologia. Então, os clientes, a gente trabalhou dessa forma no ponto de legal, os funcionários, a gente fez uma listagem e definiu um tempo de reserva que eles não poderiam fazer oferta ou contratar. E a tecnologia, o que a gente fez? A tecnologia, a gente só abriu informações após passar o processo da due diligence fiscal, contábil e tudo mais. Porque não faz sentido você ter acesso à minha tecnologia se todo o resto. Então, a gente tentou quebrar assim. Proteção no começo e cuidado na fala, definir quais eram os nossos assets que eram mais preocupantes, colocar regras que pudessem proteger esses assets de alguns pontos, definir algumas regras bem claras, com, né, multas, aquela coisa toda que contratualmente tem, e a gente deixou a parte tecnológica para que só pudesse ser acessível, obviamente sobre algumas regras também, após a validação de todo o processo da due diligence. Então foi uma forma como a gente fez para tentar proteger isso. Nós brincamos, né, Xande? Não assim, protege tudo, mas a gente tentou... mas tivemos, a partir de um determinado momento, nós tivemos em contrato a garantia de que, ao abrirmos a lista de clientes, durante 5 anos, se desse errado, a empresa não poderia encostar nesses clientes. Tá? Eu sei que, assim, né, Fernando, uma coisa é intenção, outra coisa mas lembra que eu falei para você lá no comecinho de alinhamento de princípios, de etc, tal. Isso não resolve, na verdade, isso não resolve, mas isso ameniza. Isso você coloca na cesta, né, de falar, cara, se eu tenho 5 anos, se o cara está querendo fazer isso, se ele já falou que ele vai desativar a ferramenta dele, se ele já manifestou que concorda com os preços, que agora vai fazer a DU e vamos adiante, que ele tem pressa, ele não está querendo enrolar, é um composto de coisas que você vai formando uma opinião a respeito, né? Perfeito, então. Obrigado, senhores. Obrigado, eu não sei se Joaquim, você levantou a mão, mas foi por engano. Foi engano, perfeito. Ok, não, então. Ô Maurício, só permite que eu comente uma coisinha, tá? Você falou sobre internacionalidade em Portugal, só uma coisinha. A gente falou sobre alguns países, algumas coisas, né? É importante que se a gente, por exemplo, fosse para os Estados Unidos, a gente ia olhar somente o mercado americano, porque ele é muito grande. Se a gente fosse para a França, né? Por cultural, a gente só ia conseguir falar sobre França ou Alemanha. Né? O fato do país, de Portugal, ser um país que tudo se resolve para fora, está na cultura aqui de Portugal isso, né? Que se você quiser crescer, não é só atendendo Portugal, isso ajuda você a internacionalizar aqui, porque a cultura aqui ajuda para isso. Né? É isso mesmo. Eu vou referenciar aqui uma pessoa que me ajudou a falar isso, que é o nosso amigo Jean, que está participando, que é um grande amigo e tem uma baita experiência, né, Jean? Estamos aí para isso. Se puder ajudar, a gente ajuda. Legal. Excelente. Obrigado, okay, então, muito obrigado a todos. Obrigado de novo, Marcelo e Janderson. Foi Renato, ótimo. Abração.
e Carlos. até uma próxima. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, Parabéns. tchau.